Se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque Deus quer falar contigo de uma forma muito pessoal. Porque talvez o teu coração esteja lutando com algo que Ele já te pediu, mas que você tem adiado, ignorado ou até tentado fugir, e o Espírito Santo te trouxe até aqui para te mostrar que há um preço muito alto quando decidimos desobedecer ao chamado de Deus, porque o chamado não é apenas um convite, é um decreto celestial sobre a tua existência, e quando Deus escolhe alguém, Ele não escolhe pelo conforto, Ele escolhe pelo propósito. E é por isso que tantos escolhidos vivem dias de tempestade, não porque fizeram algo errado diante dos homens, mas porque estão tentando escapar daquilo que Deus ordenou que fizessem, e essa é a história de Jonas, o profeta que tentou fugir do plano divino e acabou dentro de um peixe. Mas é também a história de muitos de nós, que um dia achamos que poderíamos dizer não ao céu e continuar vivendo em paz na terra, mas não há paz para quem foge do propósito. Então, antes de continuar, se essa mensagem já está tocando o teu coração, eu te peço que curta esse vídeo agora, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso, porque o Espírito Santo vai falar muito forte com você a partir de agora. E pode ser que esse seja o alerta que vai mudar o rumo da tua vida. A Bíblia diz que Jonas recebeu uma ordem clara do Senhor. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se para fugir da presença do Senhor, descendo a Jope e encontrando um navio que ia para Tarsis, e pagou a passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E aqui já começa o grande erro, porque quando Deus te chama para subir, e você escolhe descer, você está abrindo as portas para uma tempestade, que vai te lembrar quem é o dono do vento, porque ninguém foge de Deus e continua o mesmo, ninguém foge do propósito e vive em paz, e ninguém diz não para o céu sem sentir o peso do silêncio de Deus. Jonas era profeta, conhecia a voz de Deus, sabia discernir o tempo, mas ainda assim quis fugir, porque o chamado não é sempre confortável. Às vezes ele te leva para lugares que você não quer ir, para pessoas que você não quer encontrar, para mensagens que você não quer pregar. E é por isso que muitos têm fugido. Porque obedecer a Deus exige renúncia, exige coragem, exige abrir mão do próprio plano para viver o plano divino. E o coração humano nem sempre está pronto para isso. Mas o chamado de Deus não espera que você esteja pronto. Ele te chama para te preparar no caminho. E Jonas ainda não tinha entendido isso. Talvez você também esteja como Jonas, tentando controlar o caminho, escolhendo Tarsis quando Deus disse Nínive, escolhendo o que é mais cômodo quando Deus te pediu o que é mais difícil, escolhendo o disfarce da ocupação para esconder a fuga espiritual. Porque é mais fácil dizer agora não do que dizer eis-me aqui. É mais fácil se distrair com o barulho da multidão do que encarar o silêncio de uma ordem divina. E é mais fácil descer para dentro do navio do que enfrentar o olhar de Deus dizendo vai, mas o céu não se esquece daquilo que disse. E se Deus te chamou, Ele vai te buscar onde for preciso. Mesmo que seja dentro de uma tempestade, a tempestade começou no mar, mas ela nasceu na desobediência, e isso é algo que o Espírito quer que você entenda hoje. Nem toda tempestade vem do inimigo. Algumas vêm de Deus, para te fazer parar, para te acordar, para te trazer de volta ao propósito. E Jonas estava prestes a descobrir isso, porque o vento soprava com força, o navio balançava, e os marinheiros, que não tinham nada a ver com a fuga de Jonas, estavam prestes a perder tudo por causa da desobediência de um homem que conhecia a Deus, mas preferiu fugir. E isso é algo profundo. Quando você foge do teu chamado, não é só você que sofre. Pessoas ao teu redor também enfrentam tempestades que não deveriam enfrentar. Lares são abalados. Caminhos se confundem, portas se fecham, e a presença de Deus parece distante, porque alguém que deveria estar pregando está dormindo, alguém que deveria estar orando está fugindo, alguém que deveria estar servindo está se escondendo. E enquanto Jonas dormia no porão, o mar gritava o que ele se recusava a ouvir. E talvez Deus esteja te dizendo agora, acorda, porque o vento está soprando por tua causa.
porque há algo que só você pode fazer. Há um lugar que só você pode ir. Há uma palavra que só a tua voz pode liberar. Jonas foi despertado pelos marinheiros e interrogado. E ele confessou: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E os homens ficaram com medo e perguntaram o que deveriam fazer. E Jonas disse: lancem-me ao mar e o mar se aquietará. E eles tentaram remar, mas não conseguiram. E o lançaram e o mar cessou. Porque quando você entrega o que está fora da vontade de Deus, a paz volta a reinar. E às vezes Deus só está esperando que você entregue o controle, que você confesse que errou, que você aceite voltar, para que o mar da tua alma volte a se acalmar. E foi então que Deus preparou um grande peixe. Porque quando Deus te coloca em um lugar escuro, não é para te destruir, é para te reconstruir. E aquele ventre de peixe virou o lugar da reflexão, do arrependimento, do quebrantamento, porque às vezes Deus te isola para te ensinar, te coloca em silêncio para te fazer ouvir de novo, te coloca no fundo para te mostrar que o alto não é nada sem obediência. E naquele ventre Jonas orou, clamou, reconheceu que tinha fugido e prometeu voltar. E é assim que Deus trabalha. Ele não desiste de quem Ele chamou, mesmo que você desista. Ele vai atrás, Ele te cerca, Ele te alcança, porque o chamado é irrevogável. E talvez hoje você esteja dentro do peixe da tua vida, um lugar escuro, onde parece que nada faz sentido, onde tudo que você queria acabou, onde o silêncio dói. Mas esse é o lugar onde Deus te prepara para ressurgir diferente. Porque Jonas entrou desobediente e saiu transformado, entrou fugindo e saiu pregando, entrou calado e saiu com uma mensagem. E é isso que Deus quer fazer contigo. Ele quer transformar tua dor em direção, tua queda em testemunho, teu arrependimento em recomeço. Mas o preço da desobediência não é só o ventre do peixe, é também o tempo perdido, as lágrimas que poderiam ter sido evitadas, os medos que poderiam ter sido superados e as pessoas que poderiam ter sido alcançadas mais cedo se você tivesse dito sim no primeiro chamado. E por isso essa mensagem é um alerta e um convite. Pare de fugir, volte ao lugar do propósito. Porque não há nada mais doloroso do que estar fora da vontade de Deus. Jonas saiu do peixe e foi a Nínive e pregou o que Deus mandou. E a cidade se arrependeu e o Senhor se compadeceu, mostrando que o propósito nunca foi sobre Jonas, mas sobre o que Deus queria fazer através dele. E o mesmo vale para você. Deus não te chama porque precisa de você. Ele te chama porque quer te usar para algo maior. Quer te fazer instrumento de arrependimento, de mudança, de vida nova em lugares onde ninguém mais quer ir. Mas há um detalhe profundo que muitos esquecem. Jonas obedeceu da segunda vez, mas o seu coração ainda não estava totalmente curado, porque ele se irou quando Deus perdoou Nínive, mostrando que às vezes a obediência externa não é o suficiente se o interior ainda está ferido. E Deus então fez crescer uma planta para Jonas se abrigar e depois a fez secar para mostrar que o conforto que vem de fora não dura, mas o propósito que vem de Deus permanece. E isso é o que o Espírito quer te ensinar. Obedecer não é apenas fazer o que Deus manda, é alinhar o coração com o que Deus sente, é aprender a amar o que Ele ama, a perdoar quem Ele perdoa e a pregar mesmo quando não é o que você quer. E talvez o teu maior desafio hoje não seja ouvir o chamado, mas aceitar o processo que vem com ele. Aceitar que obedecer significa abrir mão do controle, do tempo, do ego e até das expectativas, porque Deus não te chama para te agradar, Ele te chama para te moldar. E o preço da desobediência é sempre maior do que o sacrifício da obediência. E muitos estão cansados não porque o caminho é pesado, mas porque estão andando no sentido contrário. E enquanto você caminha para Tarsis, o mar nunca vai se acalmar, porque a paz só existe no lugar do propósito. Então ouça bem, o que é o teu Tarsis hoje? O que tem te afastado do Nínive que Deus te mandou? O que você está tentando evitar? Há algo que o Espírito está te lembrando agora, e não é coincidência, é Deus te chamando para voltar. E talvez Ele esteja dizendo: eu já preparei o vento, já preparei o peixe, mas prefiro que você venha pela palavra, não pela dor.
Porque o amor de Deus é tão grande que Ele te adverte antes de te disciplinar. Ele te avisa antes de te confrontar. E essa mensagem é esse aviso. Volta antes que o mar se levante. E se essa palavra está falando contigo, escreve aí nos comentários: Senhor, eu volto para o teu propósito. Porque o ato de confessar é o primeiro passo para a cura. E compartilha com alguém que também está fugindo, porque o que Deus quer fazer é coletivo. Não é só sobre você, é sobre todos que serão alcançados através da tua obediência. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, porque cada palavra que Deus está liberando aqui é para te preparar para voltar ao centro da vontade dEle.